Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das estruturas de controle de fluxo. Sendo mais específico, vamos dedicar esta videoaula à parte 1 de um conjunto de exercícios que vai trabalhar o tema em voga. O primeiro exercício da nossa videoaula de hoje solicita que você construa um programa que calcule o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre dois números naturais lidos. Tempo para vocês. Vamos para a proposta de solução. Antes de apresentar o código-fonte propriamente dito, eu gostaria de falar um pouco sobre a lógica que eu me utilizei para a construção do programa em questão. Para obter o MMC entre dois números naturais, podemos, considerando A como um valor natural, B como outro valor natural e A sendo maior ou igual a B. Nós podemos então fazer a divisão inteira entre A e B em busca do valor do resto dessa divisão. Se o resto da divisão entre A e B for igual a zero, nós então obtivemos o MMC entre A e B, e este corresponde ao valor de A. Porém, se o resto da divisão inteira entre A e B for diferente de zero, aí nós vamos multiplicar o valor de A por 2 e vamos usar este como dividendo para a divisão por B. E aí, através dessa divisão inteira em busca do resto, se o resto da mesma for igual a zero, então localizamos o valor do MMC entre A e B, que corresponde a 2 vezes A. Se a divisão de 2 vezes A por B resultar em um resto diferente de zero, vamos continuar fazendo o incremento do valor que vai multiplicar A para obter o nosso dividendo. Então vamos ver se 3 vezes A dividido por B tem resto igual a zero. Se não tiver, a gente vai seguir incrementando o valor que vai multiplicar A, até chegarmos então no valor x, que multiplicado a e considerando esse valor como dividendo, tendo divisor b, o resto da divisão inteira entre esses valores vai resultar em zero. Então, neste caso, vamos determinar o valor do MMC entre a e b, que vai corresponder a x vezes a. No pior dos casos, o valor de x vai corresponder ao valor de b. Vamos então agora para o código-fonte que vai implementar essa solução proposta. O meu programa vai se valer das funções de entrada e saída formatada. Logo, no mesmo vai estar presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho agora a minha função principal, nem, abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, vou me valer de 4 variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente a, b, aux e soma. Tenho agora um laço de repetição do while. Abro o bloco do mesmo. Primeira instrução contida neste é um printf que vai apresentar na tela a mensagem entre com o valor natural. O valor fornecido pelo usuário através do teclado vai ser lido e armazenado na variável a por meio da execução do scanf. Agora eu vou fechar o bloco do meu do while e a expressão lógica que vai controlar o mesmo é a menor que zero. Em outras palavras, esse meu laço de repetição está fazendo a solicitação de uma entrada, leitura da mesma e validação desta. Então, quando o usuário fornecer para A um valor que represente um número natural, vai ocorrer a saída do meu laço de repetição. Tenho agora mais um laço de repetição do while, abro o bloco do mesmo, dentro deste terei um printf que vai apresentar na tela a mensagem entre com outro valor natural. O valor fornecido pelo usuário vai ser lido através do teclado e armazenado na variável b, por meio da execução deste scanf. Fecho agora o bloco do meu do while e a expressão lógica que vai controlar o número de iterações no mesmo é b menor que zero. Então este outro laço de repetição está fazendo agora a solicitação de uma nova entrada, a leitura da mesma e a validação do valor fornecido. Então, quando o usuário fornecer um valor que representa um número natural para a variável b, vai ocorrer a saída do meu laço de repetição do while. Agora eu vou usar a minha instrução condicional para verificar se o valor contido em A é menor que B. Se for este o caso, se a avaliação dessa expressão lógica for verdadeira, eu vou entrar no meu if e vou fazer agora a troca do valor de A pelo valor de B. Então vou usar minha variável auxiliar para salvar o valor de A. Agora eu posso sobrescrever o valor de A com o valor que eu tenho em B. Agora eu recupero o valor que eu tinha em A, que está na minha variável aux, e armazeno em B. Fecho o bloco do meu if. Então este meu if verificou se porventura o valor de A era menor que o de B. Se fosse o caso, ele fez a troca
dos valores entre A e B. Então, após esse meu if, eu tenho a garantia de que o meu valor de A é maior ou igual a B. Agora eu tenho o for, que vai implementar a lógica que nós vimos anteriormente. Então, vou armazenar na minha variável soma o valor de A, e aí vou verificar o resto da divisão de soma por B. Se este for igual a zero, eu saio do meu for. Se for diferente de zero o resto, eu entro no for, instrução vazia, venho agora executar esta operação de atribuição, que vai consultar o valor de soma, inicialmente na primeira iteração corresponde a A, vai somar este valor a A e vai atualizar o valor de soma, com o valor obtido através da avaliação dessa expressão aritmética. E aí volta para testar novamente, para ver agora, né, se soma com conteúdo de 2A, né, ao ser dividido por B, resulta em resto zero. Se não for o caso, ocorre novamente a entrada no for, instrução vazia, e aí mais uma vez o valor de A é acumulado na variável soma. E aí voltamos para avaliar a expressão lógica. Quando esta resultar em falso, eu saio do for e, consequentemente, eu tenho na variável soma o valor do meu MMC entre A e B. E eu apresento através desse meu printf esta constatação ou a obtenção do meu MMC na minha tela. Então vou apresentar na saída padrão a mudança de linha, depois MMC, dois pontos, e o valor inteiro que representa o conteúdo da variável soma. Depois ocorre uma mudança de linha. Agora eu vou fechar o bloco da minha função principal. Quero só destacar que eu, por exemplo, poderia não me valer de duas variáveis aqui. Poderia ter só uma única variável. Poderia até denominar essa como MMC. E aí usar a mesma aqui para fazer a troca do valor de A e B se porventura fosse necessário. Só nomeei como aux, como soma, para tentar facilitar um pouco a compreensão da solução. Em outras palavras, eu posso construir uma solução alternativa a esta, que seria esta daqui. Então, né, eu tenho só três variáveis inteiras, A, B e MMC. Uso MMC aqui para fazer a troca entre o valor de A e B, se for necessário, ou seja, se o valor fornecido pelo usuário para A é menor do que o valor fornecido pelo usuário para B. E na sequência, uso a variável MMC, né, para acumular o valor do somatório do A, até a obtenção do meu MMC. Tá certo? Vamos então para o próximo exercício da nossa videoaula de hoje. Construa um programa que calcule o MDC entre dois números naturais, ou seja, o máximo divisor comum. Tempo para vocês. Vamos para a proposta de solução. Assim como eu procedi anteriormente, antes de apresentar o código-fonte, eu quero falar um pouco sobre a lógica que eu me utilizei para a construção do programa. Então, para determinarmos o MDC entre dois números naturais, eu vou me valer do algoritmo de Euclides. Vou explicar o mesmo para vocês agora, para quem viu e não se lembra, se recordar, e para quem não teve a oportunidade de ver, ter um contato agora. Então tenho aqui a estrutura que eu vou me valer para explicar o respectivo algoritmo. Tenho aqui então dois números naturais, 92 e 72. Eu vou utilizar o maior dentre eles como dividendo e o menor como divisor. O valor representando o quociente da divisão eu vou posicionar sobre o meu divisor. E o valor que vai representar o resto da divisão inteira entre esses valores, eu vou posicionar abaixo do dividendo. Então, o quociente da divisão inteira entre 92 e 72 é 1. O resto da divisão inteira entre 92 e 72 é 20. Eu vou analisar o resto. Se o meu resto for igual a zero, eu tenho no meu divisor o valor que vai representar o meu MDC entre os dois números. No caso, se o resto for diferente de zero, eu vou usar este resto como um novo divisor, para que o meu antigo divisor se torne o dividendo. Então, no caso agora, eu vou dividir 72 por 20. O quociente da divisão inteira representa 3. E o resto da divisão inteira entre 72 e 20 é 12. Meu resto continua sendo diferente de zero, então eu vou agora me utilizar do resto como o divisor do meu 20. Então, o quociente da divisão inteira entre 20 e 12 é 1. E o resto é 8. Resto diferente de zero, então vou utilizar esse resto como divisor do meu 12. Então, vamos lá. O quociente da divisão inteira entre 12 e 8 é 1. E eu tenho como resto 4. O resto continua sendo diferente de zero. Então, eu vou utilizar o meu 4 agora como o divisor do meu 8. Então,
O quociente da divisão inteira de 8 por 4 é 2. E o resto da divisão inteira de 8 por 4 é 0. Obtive, então, o meu resto igual a 0. Logo, o meu divisor, ou seja, o 4, representa o MDC entre 92 e 72. Dito isto, vamos agora para o código-fonte. Meu programa em questão vai se utilizar das funções de entrada e saída formatada. Logo, estará presente no mesmo a diretiva de pré-processador include stdio.h. Vou também me valer no meu programa da minha função exit. Então eu vou ter a diretiva de pré-processador include stdlib.h. Tenho agora a minha função principal, main, abro o bloco da mesma. No início do bloco, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no meu programa. No caso, vou me valer de 4 variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente a, b, aux e resto. Tenho agora um laço de repetição do while. Abro o bloco do mesmo e a primeira instrução contida neste é um printf, que vai apresentar na tela a mensagem entre com o valor natural. Farei a leitura do valor fornecido pelo usuário através do teclado e armazenarei o mesmo na variável a, por meio da execução deste scanf. Agora vou fechar o bloco meu do while e a expressão lógica que vai controlar o número de iterações do mesmo é a menor que 0. Em outras palavras, estou solicitando uma entrada neste laço de repetição, fazendo a leitura de um valor fornecido pelo usuário, armazenando em uma variável e validando o valor fornecido. Então, só vou sair desse meu laço de repetição quando o usuário fornecer um número natural para a variável a. Agora tenho mais um laço de repetição do while, abro o bloco do mesmo. Primeira instrução contida neste é um printf que vai apresentar na tela a mensagem entre com outro valor natural. Farei a leitura do valor fornecido pelo usuário através do teclado e armazenarei o mesmo na variável b. Agora fecho o bloco do meu do while e a expressão lógica que controla o número de iterações no mesmo é b menor que 0. Em outras palavras, estou solicitando agora um outro valor natural, fazendo a leitura do valor fornecido pelo usuário e armazenando a variável b. Só vou sair deste laço de repetição quando o valor fornecido para b for maior ou igual a 0, ou seja, representar um número natural. Agora tem um if que vai verificar se o valor de a é menor que b. Se for verdadeira a avaliação da expressão lógica, eu entro no if e aí vou efetuar a troca do valor de a por b. Coloquei as 3 instruções na mesma linha só para diminuir a quantidade de linhas de código, para poder possibilitar que a fonte não fosse tão pequena para apresentar toda a solução em um único slide, tá certo? Mas aqui eu armazeno o valor de a em aux, guardando o mesmo, aí eu sobrescrevo o valor que eu tinha com o valor de b, e agora, né, resgato o valor que eu tinha em a para armazenar em b, que estava armazenado na variável aux. Fecho então o bloco do meu if. Após então a execução do meu if, eu tenho um valor natural em A, outro valor natural em B e tenho a garantia de que o valor em A é maior ou igual ao valor de B. Agora eu vou verificar se o valor de B é igual a 0. Então, né, estou negando aqui o valor de B. Então, se for igual a 0 é falso, falso negado é verdadeiro, eu entro neste if. Ao entrar no if, vou verificar agora se o valor de A é diferente de 0. Se o valor de A for diferente de 0, eu vou apresentar na tela, através da execução desse meu printf, após mudar uma linha, né, MDC, dois pontos, e o valor a ser apresentado é o conteúdo da variável A. Então, o valor de A representa o MDC entre A e B, quando B é 0 e A é diferente de 0. Se não, ou seja, se eu tenho um valor igual a 0 para B, mas o valor de A também é igual a 0, aí eu vou, através da execução deste printf, informar, né, que meu MDC é igual a mais infinito. Executando ou o que eu tenho no if ou o que eu tenho no else, o fato é que se eu tenho o valor igual a 0 em B, eu já determinei qual é o meu MDC entre A e B, que ou vai ser o valor de A, no caso de A ser diferente de 0, ou A e B sendo iguais a 0, vai ser mais infinito. Aí eu vou agora executar o meu exit. Então, vou finalizar a execução do programa. Notem que eu não finalizei por nenhum problema, então eu estou retornando o valor 0. Deixo claro que eu vou, né, falar um pouquinho melhor sobre isso quando estiver trabalhando o conceito de funções. Mas o fato é que a função exit finaliza imediatamente a execução do programa e vai retornar para o sistema operacional no qual ele foi executado o valor que se encontra entre parênteses. E a gente assume, né, por padrão, 0 como sendo a inexistência de nenhum problema, né,
ou a inexistência de algum problema durante a execução do programa. Vamos agora fechar o bloco do meu if. Se eu não entrei neste meu segundo if do código, significa que eu tenho um valor natural em A, outro valor natural em B, que o valor de A é maior ou igual a B e que o valor de B é diferente de zero. Então, nesse caso, eu vou agora armazenar na minha variável resto o resultado obtido através da avaliação da expressão aritmética que determina o resto da divisão inteira entre A e B. Tenho agora o meu laço de repetição while, a expressão lógica que controla o número de iterações no mesmo é resto, ou seja, se o valor de resto for diferente de zero, eu entro no meu laço de repetição while, abro o bloco do mesmo, primeira instrução contida neste é a instrução de atribuição, que vai atribuir o valor de B para A, depois o valor de B vai ser atualizado com o conteúdo da variável resto, e agora eu vou atualizar o conteúdo da variável resto, armazenando nesta o resto da divisão inteira entre A e B. Fecho agora o bloco do meu while. Então, enquanto o resto for diferente de zero, aí eu passo o valor que eu tenho em B para A, o valor que eu tenho em resto para B, e aí eu obtenho o novo valor para a variável resto, que este representa o resto da divisão inteira de A para o B. Quando eu sair do while, significa que o resto foi zero. Logo, eu vou ter em B o valor do meu MDC, entre os valores fornecidos inicialmente para A e B, pelo usuário. Fecho agora o bloco da minha função principal. Quero só deixar claro que sempre existem soluções alternativas para este problema. Então, por exemplo, posso não me utilizar de duas variáveis, aux e resto, Posso ter só uma variável que substitui essas duas, vou usar a mesma para fazer a troca do valor de A por B, se for necessário, e também posso substituir essas minhas linhas de código que eu estou destacando com o cursor do mouse, ou seja, essa operação de atribuição e meu laço de repetição while, pelo laço de repetição for. Então vamos ver uma solução alternativa. Então, este trecho aqui só difere do anterior pelo fato de eu ter apenas a variável resto, ter eliminado a variável aux, e aí eu me utilizo de resto para fazer a troca do valor de A por B, se porventura o valor que o usuário forneceu para A foi menor do que o valor que ele forneceu para B. Depois, o resto do código é absolutamente igual. Aí eu tenho agora o meu for. Então, a minha instrução inicial aqui, primeiro eu vou fazer a atribuição do resto obtido através da divisão inteira de A por B para a variável resto, e aí verifico se resto é diferente de zero. Se for, entro no meu for, instrução vazia, aí venho agora executar a sequência de instruções contidas entre o segundo ponto e vírgula e o fechamento de parênteses. Então, eu vou atualizar o valor de A, armazenando neste o valor que eu tinha em B, atualizar o valor de B, armazenando nesta variável o valor que eu tenho, variável resto, e atualizar o valor de resto, que vai passar a ser o resultado da avaliação da expressão aritmética que determina o resto da divisão entre A por B. Agora eu tenho um printf que vai apresentar na saída padrão, após a mudança de linha, MDC, dois pontos, e o valor inteiro que representa o conteúdo da variável B. Por fim, fecho o bloco da minha função principal. A nossa videoaula de hoje termina por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nós nos vemos na próxima. Valeu!